Olá, estamos de volta falando dos cursos de Neurociência Aplicada que você encontra na Uninter, né? Agora vamos falar do curso de Neuroeducação, como ensinar da forma que o cérebro aprende. O que é neuroeducação, né? A gente pode pensar que neuroeducação é utilizar os recursos do cérebro, do sistema nervoso, a compreensão de como funcionamos, para tornar o processo de educação mais eficaz, né? Isso pode, por exemplo, validar algumas técnicas, algumas formas que a gente já utiliza e nos fazer repensar em outras que não funcionam bem, né? Muito se fala, por exemplo, de déficit de atenção, de hiperatividade. Você já viu uma criança com déficit de atenção e hiperatividade diante de um celular jogando? Ela perde atenção quando ela está jogando? O que acontece diante do celular que não acontece dentro da sala de aula? Por que uma criança tem desatenção diante de professor, mas não tem diante de um jogo? O que acontece é que os professores não sabem o que os programadores dos jogos sabem. Fazendo esse curso você vai descobrir isso. Ou seja, que muito da forma com a qual a gente ensina não é a forma com a qual a gente aprende. Por isso o próprio nome do curso, né? A primeira disciplina, eu vou falar um pouquinho sobre as disciplinas, é neuroeducação e neurodidática, como o cérebro aprende. Ou seja, como que deveria ser o processo didático no qual os conhecimentos do cérebro e do sistema nervoso estivessem implicados. Um pouco disso você já sabe, mas basicamente o estudante precisa ter um ambiente muito protegido. Protegido e estimulado, no qual ele se sinta ator, no qual ele tenha poder de decisão, onde ele possa criar. Por exemplo, manter crianças presas e firmes num determinado lugar, crianças que não têm idade para ainda estar firmes, não é uma coisa bacana, porque as crianças precisam se movimentar. Ou seja, neurodidática vai dar uma noção para você de que estratégias mais bacanas podem ser utilizadas no processo didático. E isso vai reduzir muito o problema das dificuldades de aprendizagem, né? Uma outra disciplina desse curso é justamente dificuldades comuns de aprendizagem e problemas de ensinagem. Veja que agora não estamos falando só de dificuldades de aprendizagem, que de fato elas existem, em bem menor número se a educação fosse diferente. Mas elas existem e a gente precisa conhecê-las e aprender a lidar com elas. Como dificuldade de ensinagem. O que significa que uma parte das dificuldades de aprendizado se dá porque a forma de ensinar não é tão bacana, né? Então, como que o professor pode se atualizar para mudar as suas estratégias e, a partir disso, olhar diferentemente para a questão das dificuldades de aprendizagem? Aqui é importante dizer que esse curso ele tem uma leitura mais crítica sobre o processo de patologização e de medicalização da educação. É muito o medicamento que é dado para as nossas crianças. Elas não merecem isso. Elas poderiam estar fazendo coisas muito bacanas sem ter esses medicamentos, porque o custo disso para o cérebro de uma criança é muito grande. O viés desse curso, a forma como a gente aborda, é o potencial positivo. Nós vamos falar um pouco de dificuldades, mas o potencial positivo é a ênfase principal desse curso. Se você se interessa por isso, esse é um curso bacana para você. De volta para o futuro, experiências inovadoras em educação ao redor do mundo. Existem experiências em vários países que são fantásticas. Na Finlândia é um exemplo muito interessante que você vai conhecer aqui, nesse curso. Por quê? Porque lá a educação está baseada em neurociência. Lá o professor, por exemplo, decide o currículo junto com o aluno em sala de aula. Ambos têm liberdade e têm poder. Por que isso modifica? Por quê? Porque uma criança que aprende a decidir desde pequenininha, ela desenvolve as funções executivas, que são as funções mais nobres, aquilo que nos torna humanos. Se ela aprende apenas a repetir, decorar e repetir, ela não vai desenvolver as funções executivas, ou seja, não vai se tornar um ser humano completo. Como é que acontece a educação na Finlândia e em outros países? E por que o Brasil está sempre quase no final das as avaliações internacionais de educação? Você vai ter, então, ideias do que está acontecendo no mundo e também no Brasil. Nós temos experiências inovadoras muito interessantes aqui no Brasil. Nesta disciplina. Uma outra disciplina do curso é inteligência psicomotora, a compreensão e a relação entre corpo e mente. Eu já falava um pouquinho antes de que não é bacana a gente manter as nossas crianças muito presas, muito certinhas dentro das suas carteiras. Por que isso? Porque movimento tem a ver com cognição. Movimento tem a ver com desenvolvimento das funções executivas, por exemplo. Se você quer que uma criança desenvolva disciplina, ela própria se autocorrija, consiga se controlar em determinados momentos, ela precisa se mexer, se movimentar. Não é possível mantê-la presa.
Quando a gente se movimenta, se exercita, a gente desenvolve a cognição. E mais do que isso, a maior parte das áreas de aprendizado do cérebro não são verbais. Elas são ligadas ao movimento. Então, integrar o movimento no processo de ensino é algo muito importante. Não é apenas a educação física, que é naturalmente muito importante, é incluir o movimento em várias atividades, se possível em quase todas elas. Isso você vai ver nesta disciplina. Aliás, dado por uma profissional fantástica, uma bailarina que estuda a questão do cérebro. Muito, muito bacana. Uma outra disciplina muito legal, coaching e neurocoaching aplicados à educação. Você já deve ter ouvido falar de coaching, essa ideia de treinar, né? Porque o professor ou a professora, ele é um líder, ela é uma líder. E ela precisa compreender como que o cérebro funciona e a partir disso trabalhar com neuroliderança em sala de aula, também com os pais, enfim, é uma disciplina muito bacana, né? Uma outra disciplina legal, linguagem e raciocínio. É óbvio que a linguagem é algo extremamente importante na vida da gente, porque é a partir dela que a gente, por exemplo, constitui a consciência. Nós pensamos a partir de uma língua, de uma linguagem. Desenvolver isso, e as crianças frequentemente têm dificuldades com isso, né, é muito importante. Então, compreender como que se dá isso e a relação com o raciocínio auxilia a ajudar as crianças a desenvolver mais essa atividade. Muito bem, eu falei um pouquinho então sobre algumas disciplinas do curso de neuroeducação e você já observou que é um curso muito interessante porque ele tem um viés positivo. A gente vai sobrevoar algumas dificuldades com um olhar diferente da neurociência, mas o enfoque principal é como fazer a coisa certa para que a gente se desenvolva, porque em neuroeducação todos podem aprender, a gente só precisa encontrar a forma correta de fazer isso. Vem estudar conosco neuroeducação para descobrir como a educação pode ser muito mais potente, muito mais forte e desenvolver gênios, porque é isso que nós temos dentro de nós, capacidade de sermos gênios.